Índia, terra de mistério, 7º país em tamanho e a 2ª nação mais populosa do mundo. É rica em recursos naturais e mão de obra, e, no entanto, sua população é uma das mais pobres e sofridas da Terra. O povo é apático porque sua religião lhes ensinou a serem observadores impassíveis, e por isso não se importam com o estilo de vida que os aprisiona. V.S. Naipaul, um indiano, descreve a Índia como uma civilização ferida, paralisada por suas crenças religiosas. Essa religião complexa e contraditória, conhecida como hinduísmo, promove a adoração de homens de Deus iluminados chamados gurus e de inumeráveis ídolos. Deifica tanto a natureza como a feminilidade e considera as deusas mães as deidades originais. Incrivelmente, o Ocidente se volta hoje para as superstições do hinduísmo em busca de esperança. A religião que serviu para destruir a Índia infiltrou-se agora em todas as áreas da sociedade ocidental. O hinduísmo se torna mais atraente quando se veste com a terminologia cristã e conseguiu assombrosamente fazer-se passar como o último pensamento cristão. Hoje em dia, centenas desses homens de Deus declarados estão invadindo o Ocidente. Ou devemos continuar recebendo esses deuses da nova era? Descendente de uma longa linhagem de mestres espirituais hindus, Rabindranath Maharaj é um antigo guru e renomado yogi que foi adorado por milhares de pessoas. O hindu precisa estar perto do seu guru. Precisa consultar o seu guru. Ele chega a ver o seu guru como o único meio de salvação. Abandonaram tudo, suas famílias, suas propriedades e até suas mentes, tornando-se inteiramente loucos com a devoção pelo seu guru. O guru é o seu senhor, é o seu mestre, seu salvador, e é até maior do que Deus. Milhares de pessoas que procuram algo mais em suas vidas, a maioria procedente de famílias instáveis e, portanto, já emocionalmente feridas, se convertem em vítimas dos gurus. Carol Matriciana é jornalista e autora do livro Deuses da Nova Era. Nascida e criada na Índia, ela se mudou para Londres em 1973, onde se tornou uma das autoridades mais importantes na Inglaterra sobre novos movimentos religiosos. Aqueles que não têm outro remédio além de viverem dentro do ashram, já que seus pais decidiram seguir o guru, separados dos seus pais e afastados dos demais parentes, tornam-se uma propriedade da comunidade. Ed Sonessey é um antigo membro da Sociedade Internacional de Consciência de Krishna, conhecida como Movimento Hare Krishna. Durante 3 anos, foi o editor-chefe de sua revista De Volta à Divindade. Segundo Bhagavad Gita, que é um dos documentos mais importantes do hinduísmo, o discípulo não só deve adorar e venerar o guru como um deus, mas submeter-se a ele com todas as suas posses. A hipocrisia dos gurus é diabólica. Convencem os seus seguidores que o não materialismo os elevará na escala espiritual. Sei de grupos envolvidos em tráfico de drogas, contrabando, prostituição e na compra e venda de armas, tudo para obterem dinheiro para o guru. O hinduísmo ensina você a matar aquela voz da consciência interior que diz que existia alguma coisa errada. Ensina que não há pecados. Isto pode ser visto na forma como os gurus e seus discípulos justificam o crime, a violência, o roubo, a corrupção e negócios fraudulentos, todos realizados em nome do engano divino. Pode chegar a ficar tão completamente sob o poder desta pessoa que se recusa a pensar ou é incapaz de pensar. Perde a capacidade de tomar decisões, por menores que sejam, em todas as áreas da sua vida. Eles acreditam que quando uma pessoa sofre, é uma consequência da lei do karma. Porque fez alguma coisa muito pecaminosa nesta vida ou na vida passada. Então há muito pouca compaixão. Ellen é a porta-voz da organização Brahma Kumaris Raja Yoga, que é totalmente administrada por mulheres e que controla 800 centros em 40 países. Sentimos que a causa do sofrimento está dentro de nós e para que as pessoas experimentem a paz dentro de si mesmas, ensinamos cursos de meditação. Eles procuram escapar do sofrimento, adormecendo suas emoções e compaixão pela meditação. Ao mesmo tempo, acredita que deve continuar sofrendo várias vezes, forçado para sempre a voltar a este mundo através da reencarnação.
Gandhi disse que a reencarnação é um peso grande demais para ser suportado. Mesmo assim, esse conceito foi abraçado ansiosamente no Ocidente de maneira dispersa, como parte de uma mescla patenteada de hinduísmo e zen budismo e camuflada com terminologia psicológica. Esta religião da nova era é promovida através de milhares de redes mundiais e centenas de reuniões imensas, como este Festival da Mente, Corpo e Espírito, que é realizado em Los Angeles. Este festival, que já é internacional, começou em Londres em 1977 com Graham Wilson. Explica a interpretação da reencarnação da nova era como uma evolução progressiva para um tipo de humanidade melhor. Se acredita na reencarnação ou na ressurreição. As duas não podem ser verdade ao mesmo tempo. Há aqueles que acreditam que Jesus foi uma reencarnação de Krishna ou Buda, ou algum outro grande mestre do passado. Mas só que a Bíblia nega totalmente isso. Igualmente, a yoga era praticada principalmente por um grupo de ocultistas na América e na Europa. Hoje, 19 milhões de americanos e muitos outros milhões na Europa estão ativamente envolvidos em algum tipo de meditação oriental. A Bíblia ensina que Jesus veio de uma vez por todas. Quando morreu, ele não reencarnou, ele ressuscitou. Está assinalado que todos os homens morrerão uma vez. E depois da morte virá o julgamento de Deus. A yoga remonta ao deus hindu Shiva, que é chamado Yoga-Shiva, significando Senhor da Yoga. A yoga, em suas muitas formas ocidentalizadas, é também a alma do movimento Nova Era, que adotou as crenças e metas básicas do hinduísmo. Apesar da aparente variedade e de centenas de escolas de yoga competitivas, todas as formas vêm da Índia e conduzem ao oculto, embora muitos ocidentais não tenham consciência disto. As técnicas da yoga incluem exercícios de respiração ou prana, posições chamadas asanas, dissolvendo a mente como leya, poderes psíquicos chamados siddhis, cantos repetitivos chamados mantras e o culto deliberado da magia negra conhecido como Tantra. Johanna Michelson, antiga professora de yoga e assistente de um cirurgião, nos conta suas experiências com o oculto em sua autobiografia O Lado Bonito da Maldade. Outra palavra para mantra é encanto, onde lança um feitiço, por assim dizer. E em mantra yoga, uma palavra ou uma frase ou um nome demoníaco é repetido várias vezes, para levar o indivíduo a um nível de vibração que atrai aquele por quem canta e para que produza o efeito desejado. Por exemplo, cada vez mais cristãos usam o nome de Jesus como um mantra. Sustentam que é uma ferramenta para levá-los à presença de Deus. Jesus disse que a oração repetitiva não é aceitável para Deus. Tudo o que tem a sua origem no poder psíquico oculto não tem realmente nada a ver com Deus. A meditação eventualmente conduz ao domínio espiritual, onde a pessoa se vê por dentro, para encontrar a verdade de si mesma. E ao encontrar essa verdade, acredita que está encontrando a Deus. Dave Hunt, autor notável e orador, é um dos principais especialistas da nova era. Seus livros incluem o best-seller Paz, Prosperidade e o Próximo Holocausto. Ele explica que o hinduísmo é baseado nas mesmas ideias que, segundo a Bíblia, a serpente apresentou a Eva no Jardim do Éden. Os yogis ensinam as mesmas mentiras que a serpente disse a Eva em Gênesis 3, que a morte é apenas um caminho para a reencarnação e que os humanos se convertem em deuses. Isso é uma coincidência inacreditável, uma identificação clara do criador do misticismo oriental. Esse criador se chama Satanás na Bíblia e é também conhecido como a serpente. A serpente tem sido conhecida como a energia ou a força e adorada como símbolo da sabedoria e da imortalidade em todas as religiões e culturas. Eu pensei que estava me fortalecendo, mas o que fazia, na verdade, era me lançar para um estado modificado de consciência, uma forma de auto-hipnose que debilita enormemente a mente e o corpo. Mas essa fraqueza me fazia ter medo de desistir. Na conferência MT de 1981, na Índia, um porta-voz disse que a principal missão da MT é se opor à expansão do demônio do cristianismo.
O plano de Vishva Hindu Parishad para converter o mundo ao hinduísmo criou milhares de redes mundiais da nova era, com dezenas de milhões de convertidos trabalhando juntos por um novo governo mundial. Os exercícios de yoga não foram projetados para aptidão física, mas para realinhar a força da serpente dentro do corpo, para alcançar o estado divino. É o yugo, que significa yoga com Brahman. Médicos e dentistas que nunca pensariam em promover o cristianismo ou o judaísmo por se tratarem de religiões, estão inconscientemente envolvendo seus pacientes em práticas hindus. As lojas de alimentos dietéticos são as principais frentes para o recrutamento das organizações gurus. E são os principais distribuidores da literatura da nova era. Milhares de médicos quiropráticos e dentistas são impulsores entusiasmados da medicina holística da nova era. Esses praticantes da nova era estabelecem como premissa que o tratamento do corpo deve começar com o tratamento da mente e do espírito. Muitos acham que a hipnose é aceitável se aplicada por pessoas qualificadas. Ou seja, dependendo de quem a aplica, pode ser científica e não oculta. Nos últimos anos, muitos cientistas importantes abraçaram com entusiasmo o misticismo oriental. Começou fazendo com que os cientistas começassem a experimentar com meditação, medindo a respiração, as ondas cerebrais, etc. E quando descobriram que o metabolismo desacelerava durante a meditação, descobriram que poderiam apresentá-lo como um fato científico e que as pessoas o aceitariam. Estamos criando uma geração de crianças sob o bombardeio dos desenhos animados e televisão e papéis de fantasia em vários jogos em que dizemos que o oculto e a filosofia oriental são maravilhosos. Não algo feio ou perigoso, mas sim algo bonito com criaturas adoráveis reptilianas com grandes poderes psíquicos que estão levando estas crianças a uma aceitação de coisas que são perigosas além da compreensão de qualquer um. Os gurus orientais, os ocultistas, os cultuadores de cada seita tomaram palavras da Bíblia e tomaram a liberdade de redefini-las de acordo com suas pressuposições básicas. Deus se tornou não uma pessoa individual, um espírito com quem temos uma relação pessoal. Através de seu Filho Jesus Cristo, mais uma força impessoal. Jesus não é mais o caminho, a verdade e a vida, mas um avatar que mostra um dos muitos caminhos na direção de Deus. Tentar desenvolver a espiritualidade baseados em sentimentos, êxtases ou experiências é como construir uma casa sobre areia. Nossa relação com Deus deveria ser construída sobre uma base sólida de conhecimento bíblico. As Nações Unidas têm sua própria sala de meditação e um guru residente, Sri Chinmoy. Até o Pentágono nos Estados Unidos tem sala de meditação. Muitas noites o edifício das Nações Unidas está sendo usado para palestras, conversas, meditações, iluminações, como conseguir um mundo melhor. Na verdade, estamos nos preparando para nos entregar a uma autoridade de tal forma que quase não percebemos. Agora mesmo, estamos sendo inundados por aqueles conceitos orientais. Conhecimento, estados de consciência, glória, reencarnação, energias, vibrações, todos esses termos que se tornaram tão frequentes na linguagem ocidental. Estamos modificando nossas mentes e nossa forma de pensar. E essa mudança que está surgindo nos coloca em um estado mental, por assim dizer, que prepara nossas funções intelectuais para essa rendição. Há um mundo à beira de um colapso ecológico e social, um caos financeiro internacional e um holocausto nuclear. Os cristãos estão aguardando a volta de Jesus ressuscitado com os cravos em suas mãos e pés. Mas os seguidores dos gurus estão esperando um soberano mundial que não dirá ser Jesus, mas a última reencarnação do Espírito de Cristo, e terá os poderes psíquicos para prová-lo. Este é o significado do estado alterado da consciência alcançado na yoga e outras formas de meditação oriental. E assim o mundo vai se preparando para o último grande engano.